Não vamos entrar por esse caminho, essa canoa furada. Eu estou vendo rapaz na igreja, tudo de barbicha, barbudo, que coisa horrorosa. Olá, tudo bem? Nesse vídeo, a gente vai falar sobre barba. Eu quero reagir a um vídeo de um pastor que é assembleiano, onde ele não permite que os membros da igreja usem barba. Mas será que, biblicamente, o homem deve usar barba ou não? Vamos assistir o vídeo e depois eu vou tentar trazer para você alguns argumentos e alguns fatos históricos sobre a questão do uso da barba. Será que é bíblico ou não? Vamos assistir o vídeo? Há uma outra coisa que eu vou pedir, não deixe a barba crescer não. Porque vocês não estão vendo os pastores de barba. Oxe, e aquele senhorzinho ali atrás com o bigode? Eu achava que o bigode fazia parte da barba. Só se eu vivo em outro planeta, né? Mas enfim, vamos lá. Aqui não tem nenhum Bin Laden. Bin Laden não funciona. Não tem nenhum. Não tem nenhum Arafat. Irmãos, olha, eu nunca vi. Eu sou crente desde o tempo do pastor Antônio Petronilo dos Santos. Eu nunca vi aquele homem de barbicha, nunca vi aquele homem de costeleta, eu nunca vi aquele homem, nunca vi. Agora, ele está usando algo que é muito perigoso. Por quê? Ele está usando a tradição da igreja para tentar aplicar uma doutrina. Sabe quem utilizou desse argumento durante muitos anos? Foi a Igreja Católica, usando a tradição para inventar dogmas que não são bíblicos. Entende? É por isso que surgiu as indulgências, que depois a gente viu que não tinha nada a ver com a questão espiritual, mas algo material. Depois que a gente entendeu e compreendeu o que aconteceu na Igreja Católica, a gente também conseguiu interpretar o que realmente estava por detrás das indulgências. Então, cuidado com os dogmas, tá? Então, devemos tomar muita cautela com a questão dos dogmas, tá? Um dogma que não tem como base a doutrina bíblica é um perigo, porque muitas vezes o dogma será inventado por homens. Homens vão estabelecer dogmas por aí, criar teorias e contextos diferentes para falar que está na Bíblia. Entende? A doutrina bíblica deve ser preservada. Agora, o dogma muda com o tempo. Mas quem que mantém o dogma? É a tradição da igreja. Agora, ele está defendendo uma coisa aqui, que quem faz isso normalmente é a Igreja Católica. A Igreja Católica muitas vezes coloca a tradição dela acima da Bíblia. Entende? Então o que ele está fazendo é a mesma coisa. Por isso que ele está usando o exemplo dos pastores que não usam barba para falar o seguinte: o que importa é o nosso exemplo. O que está na Bíblia não importa. Só que eu sei como funciona o meio pentecostal porque eu já fui do meio pentecostal. Existe o regime interno, onde há ali usos e costumes, existe ali uma regra que você deve seguir, e se você não seguir, você pode ser disciplinado, ficar 3 meses ou 6 meses sem louvar na igreja. Então, é questão de regime interno. Agora, falando sobre doutrina bíblica, não tem nada a ver, tá? Mas vamos lá. Depois eu passei pelo pastor Antônio Fernando da Chaga, nunca vi aquele homem de barbicha, de costeleta, nunca. Observe que ele está falando de tradição, da questão histórica da igreja dele, né? Ah, se um pastor não usou, eu também não vou usar e tem que seguir de geração em geração. Mas será que ninguém parou para ler a Bíblia e falou o seguinte: será que o que eu estou fazendo é bíblico? Será que usar barba realmente a Bíblia proíbe? Então, sabe, precisamos compreender o que está reinando nessa igreja e nessa assembleia. É a tradição da própria igreja ou é a Bíblia? Se for a tradição, então podemos também comparar com a Igreja Católica. Mas vamos lá, vamos assistir. Barba grande, nunca vi. Então, vamos, o modelo, não somos nós aqui, ó. Ou seja, ele quer estabelecer um padrão. Normalmente, quem estabelece um padrão é a empresa. A empresa quer que esteja com o uniforme correto, sem barba ou com barba, não sei. Cada empresa tem o seu estilo, tem o seu padrão, sabe? E igreja não é assim, gente. Igreja tem que ter um padrão? Sim. Mas não é um padrão de roupa, ó, você tem que ir para a igreja de terno e gravata.
Você tem que ir para a igreja com a barba feita. Não é bem assim que funciona. Deus está buscando aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Deus está em busca de adoradores. Às vezes estamos lá com terno e gravata, sem barba e sem nada, e nosso coração é totalmente manchado pelo pecado. E também existe o contrário, é claro, né? Mas colocar um padrão na igreja é muito típico de algo que é legalista. Impor uma doutrina que não é bíblica é muito perigosa, porque depois que a pessoa vai tentar argumentar sobre isso, quem impôs essa doutrina não vai conseguir argumentar. Entende? Então é um dogma e não uma doutrina bíblica. Então quando você diz o seguinte, o homem não pode usar barba, qual o texto bíblico que você usa para dizer que o homem não pode usar barba? Talvez você me diga, não, Caio, o apóstolo Paulo disse que não é bom o homem ter o cabelo grande e tudo mais, mas você entendeu o contexto de Paulo? Para quem ele estava escrevendo? A cultura que ele estava escrevendo? Entende? Paulo tinha barba. Então, peraí, Paulo era hipócrita? Paulo, ele errou ao falar isso, porque Paulo, em si, ele era um judeu. Antes de ser um cristão, ele era um judeu, então ele usava barba. Naquela época, não era muito típico o homem raspar a barba. E depois eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Provavelmente todos os apóstolos tinham barba, porque eles eram judeus. Inclusive, o próprio Jesus usava barba. Tem uma passagem bíblica lá no Antigo Testamento que fala que o Messias teria barba. E as pessoas iriam puxar a sua barba e cuspir nele. Uma forma de humilhação ao Messias. E quem é esse Messias? Jesus. Ah, não, Caio, mas foi na época de Jesus. Hoje em dia isso não vale mais nada. Interessante, né? A gente pega algumas passagens do Antigo Testamento, a gente cancela. A gente pega algumas partes do Novo Testamento, a gente aprova. Ou faz vice-versa. Mas e o contexto histórico? Como que podemos compreender, por exemplo, por que Paulo está escrevendo essa carta para aquela cidade pagã, Corinto, por exemplo? Por que Paulo escreve daquela maneira? Por que Paulo escreve aquela carta aos romanos de uma linguagem um pouco mais próxima deles? Então, gente, tirar do contexto essas doutrinas é muito perigoso, sabe? Vamos ouvir, vamos lá. Não vamos entrar por esse caminho, essa canoa furada. Eu tô vendo rapaz na igreja, tudo de barbicha, barbudo, que coisa horrorosa. E ainda usa uma palavra que não é muito usada no nosso meio, né? Barbicha. Parece ser algo assim, sei lá, para fazer com que a pessoa entenda que aquilo ali é uma coisa ruim, né? Barbicha. Não é muito bom um pastor ter uma linguagem como essa, principalmente em uma igreja que é tão grande como a Assembleia de Deus. E provavelmente, pelo que eu vi aqui, né, em alguns vídeos dele na internet, a igreja dele é bem grande, tem um público muito grande. Imagina só a vergonha que um visitante está tendo ali, por exemplo, ao ouvir que a barba dele, o pastor está direcionando de uma forma pejorativa, falando que é uma barbicha. Isso é muito ruim porque você acaba perdendo a pessoa ali. A pessoa se afasta, às vezes, de Cristo por causa de dogmas. Sabe? Poderia falar de uma forma mais coerente, de uma forma mais didática, para que as pessoas entendam realmente o seu argumento. Agora, ele começar a falar que não deve usar porque os pastores anteriormente não usaram, isso não é uma aceitação para que as pessoas entendam que aquilo é errado. Porque isso é tradição. E a Bíblia, muitas vezes, ela vai quebrar algumas tradições. Entende? Ou seja, dogmas. O argumento dele até agora não me convenceu. Está fora. Vamos acabar com isso, vamos andar direitinho, como quem vai para Jerusalém. Então se for usar esse pretexto, Jesus, antes de entrar em Jerusalém, cortou a barba, né? Isso faz parte, irmão, do ensinamento da palavra, são os bons costumes. Nós somos ensinados assim. As irmãs... O vídeo já acabou. Ele iria falar sobre a questão do cabelo da mulher, se poderia cortar ou não, mas o assunto aqui é barba. Tá? Depois a gente pode fazer um vídeo sobre a questão do cabelo feminino. Para falar sobre esse assunto, sobre a questão da barba, vamos falar sobre duas coisas. A primeira coisa que você precisa entender é que a maioria das igrejas neopentecostais e pentecostais, elas têm o regime interno. O que é um regime interno? É praticamente um documento ou vários documentos que estabelecem ali doutrinas para os membros da igreja.
Então, mesmo que não tenha ali algum texto bíblico aprovando aquela doutrina, eles acabam colocando. Então, ou você concorda com aquilo, ou você pula fora da igreja. Essa é a verdade. E por outro lado, tem aquelas igrejas reformadas que não tem essa questão de regime interno, porém, nós pedimos bom senso. Sabe, gente, precisamos cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa barba e por aí vai. Lembre-se que a barba faz parte do seu corpo. Então, tratar a sua barba, cortar a sua barba, deixar ela bem bonitinha, sabe? É questão de bom senso, de você estar em um lugar onde tem pessoas que estão ali também, que cuidam do corpo e você também se cuidar. E nessas igrejas reformadas, não tem essa questão de regime interno. Só que, se uma pessoa chegar, por exemplo, em uma igreja reformada e perguntar, a Bíblia proíbe o uso da barba? Nós vamos dizer o seguinte, não, a Bíblia não proíbe o uso da barba. Arão, né, o óleo que desce, né, pela barba de Arão, o Salmo 133 que fala sobre isso. Temos também outras referências de Jesus Cristo que tinha barba. Temos os apóstolos também que tinham barba. Paulo também tinha. Timóteo, provavelmente, por ser um pastor que vivia em uma região diferente. Então, se a gente olhar o contexto bíblico, a maioria das pessoas ali, dos homens, na verdade, né, eles tinham barba. Inclusive, na tradição judaica, você ter uma barba grande é uma questão de virilidade. Por isso que você vê lá os judeus com a barba grande, sabe? É algo típico deles. Agora, como que você tira o judaísmo de Cristo? Cristo era um judeu. Como que você tira o judaísmo de Paulo? Paulo era um judeu. Inclusive, ele fala o seguinte, eu aprendi aos pés de Gamaliel, que era quem? Um judeu. Um homem ortodoxo ali, judeu. Entende? Então, como que nós podemos tirar todos esses argumentos bíblicos e dizer que usar barba é proibido? Porque seria meio hipócrita da parte de Paulo dizer que usar barba era pecado, porque Paulo usava barba. Paulo tinha barba. Naquela época era muito típico isso. Nem todos tinham acesso, por exemplo, a uma lâmina para ficar cortando toda hora a sua barba. Eles não tinham esse acesso de ir ao mercado e comprar toda hora gilete, sabe? Tinha que, às vezes, chamar alguém para fazer. Ou, às vezes, era usado um material, um objeto diferente para fazer uma navalha, mas não é a navalha de hoje. Então, não era muito típico. Isso também afetava, também podia causar doenças e por aí vai. Agora, você dizer que a Bíblia proíbe o uso da barba, aí você está entrando em contradição com a própria Bíblia. E isso é perigoso. Mas, talvez você pegue algum texto bíblico e fale o seguinte, não, a Bíblia proíbe sim o uso da barba. Veja só o exemplo de José. Essa passagem, né, que muitas pessoas utilizam para dizer que não pode usar barba, eles usam ali o exemplo de José. Está lá em Gênesis, capítulo 41, versículo 14, que diz que quando José foi se apresentar diante de Faraó, ele cortou o seu cabelo e também raspou a sua barba. Ele ficou lisinho. E por que isso aconteceu? Precisamos entender o contexto histórico. A primeira coisa, José estava vivendo aonde? No Egito. O que acontece no Egito? Tem muito piolho, tem muita praga lá. Então, o que as mulheres faziam e os homens? Eles raspavam a cabeça. Tiravam a barba, porque aquilo prejudicava eles. Se você olhar os relatos históricos sobre o Antigo Egito, você vai ver lá, por exemplo, mulheres usando peruca. Por quê? Tinha muita praga, muito piolho, cuidar do cabelo dava trabalho. Então elas raspavam o cabelo e colocavam uma peruca. Entende? O que acontecia com os faraós daquela época? Eles eram carecas. E usavam ali artefatos, objetos, para simbolizar que eram poderosos, né? Pintavam ali o rosto, fazia o olho de Órios e por aí ia. Agora, usar essa passagem para falar que Deus condena o uso da barba, aí pelo amor, né? Aí é falta de interpretação bíblica, é falta de um estudo básico sobre hermenêutica, interpretar exatamente como o texto está ali. Entende? Então o contexto de José era diferente, agora o contexto de Paulo também era diferente. Entende? Quando nós compreendemos o contexto dos versículos bíblicos, dos textos bíblicos, daí a gente entende também por que foi escrito daquela maneira. Então, não há, repito, não há nenhum texto bíblico que proíba o uso da barba. Isso daí é regime interno. Isso daí é usos e costumes. É algo que está ali no costume da igreja, foi criado pela igreja, pela tradição da igreja, a partir da criação dela. Ou seja,
por exemplo, uma igreja pentecostal surge por aí. Quando ela surge, a partir dali tem um regime interno. Então começa uma tradição daquela igreja, onde todos devem seguir da mesma maneira que foi ali colocado no início. Compreende? Entende? É por isso que muitas igrejas pentecostais começaram a aderir a essa questão de criar regime interno. Esse boom, né, essa explosão aconteceu depois do avivamento de 1910 na Rua Azusa. Dali em diante, começaram a surgir igrejas que criaram os seus próprios dogmas, sabe? Anteriormente, os pastores tinham ali barba e tudo mais, não havia nenhum problema. Inclusive, né, um dos fundadores da igreja Assembleia de Deus tinha bigode. Lembrando, gente, que o bigode faz parte da barba. Então, se você não quer ter barba, então não tenha bigode, tá? Porque você tá deixando pela metade. Então, corte seu bigode também. Porque o bigode faz parte da barba. Entende? Agora, gente, é questão de regime interno. É usos e costumes. Se você não quer aceitar, né, aquele dogma daquela igreja, saia dela. E ponto final. Mas se isso não te incomoda, você acha que, fazer barba não tem problema pra mim. Eu não gosto mesmo de usar. Então fique lá, entende? Agora, falar que você está em pecado porque você está usando barba, isso daí é uma mentira. Não existe nem relato bíblico que aprove esse tipo de ideia. O argumento desse pastor aí é muito superficial, tá? Ele está deixando-se levar pela tradição da igreja, pelas leis morais da própria igreja e não da Bíblia, para atribuir a uma doutrina que não é bíblica. Inclusive, no Antigo Testamento, os sacerdotes, eles tinham barba, né? Arão tinha barba, nós temos o grande profeta Moisés, que tinha barba, Abraão, Isaac, Jacó. Por quê? Eles viviam em um contexto que era comum a barba. Agora, no meio pagão, na verdade, as pessoas não gostavam de usar barba. Interessante, né? Isso é fruto do paganismo. Né, o paganismo. Você pode ver, né? Hoje em dia nas ruas aí, você vê mais pessoas sem barba do que com barba. Por quê? É questão estética, né? Mostrar o rosto, mostrar a delicadeza do rosto. Então você pode até mesmo perceber que alguns homens estão usando, né, de uma forma meio estranha o seu rosto, né, para mostrar a beleza que eles têm. A população, por exemplo, se maquiando, tirando a barba, usando umas coisas estranhas, brinco aqui, brinco ali. É estranho, entende? É estranho. Mas precisamos ter temperança. Entretanto, nós também devemos ter temperança. Não adianta sair por aí também dizendo que tudo pode. Não é bem assim, tá? Só que tudo que nós dissermos que não pode, temos que encontrar alguma passagem bíblica ou alguma doutrina que foi ensinada pelo próprio Cristo ou pelos apóstolos que nos dê base para falar que aquilo não é permitido segundo a Bíblia. Entende? Agora, falar que a tradição da igreja é mais importante que a Bíblia, daí é um perigo. É um erro. É por isso que surgiu muitas heresias por aí e muitas pessoas acabam saindo da igreja por acreditar em dogmas que levam essas pessoas a uma falsa religião e não uma adoração verdadeira e genuína a Deus. Então é isso, tá bom? Eu espero que você tenha entendido um pouco mais sobre a questão da barba. E se você gostou, não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E que Deus abençoe. Em nome de Jesus, amém.